Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo, né, ainda dentro do tópico 3, que é a função exponencial. Então, quando a gente fala em exponencial, a gente tem que lembrar lá da exponenciação, quer dizer, da potenciação, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a função exponencial, a equação exponencial, a inequação exponencial e os exercícios, tá bom? Então, vamos lá, ó. Considere uma função, então, que vai de real em real, definida, né, quer dizer, a lei de formação dessa função é f de x igual a elevado a x, com a maior do que zero, e esse a também tem que ser de 1, tá bom? Tal função, então, ela é denominada função exponencial. Tá? Então, agora, preste atenção que o x, ele vai aparecer lá na potência. Então, alguns exemplos para a gente. 3 elevado a x, f de x igual a 3 elevado a x, f de x igual a 1/4 elevado a x, f de x igual a 78 centésimos elevado a x, 2 inteiros e 23 centésimos elevado a x, tá bom? Então, todos esses são exemplos de função exponencial. Agora, olha só, o gráfico da função exponencial, ele é essa curvinha aí que a gente, né, tem. Então, olha só, se a gente considerar a função f de x ou y igual a 3 elevado a x, se a gente atribuir valores para a variável x, né, e calcular a imagem correspondente, a gente consegue fazer um esboço do gráfico, quer dizer, construir esse gráfico, tá? Um pedaço desse gráfico, por isso é chamado de esboço, tá? Então, a gente atribui para x, por exemplo, os valores de -2 até 3 e calcula quem é a imagem desses números. Então, a gente precisa relembrar lá de potenciação. Então, é só voltar lá no início, na parte de revisional, que tem todas as propriedades. Então, 3 elevado a -2, a gente faz o inverso da base, então seria 1/3. 1/3 elevado ao quadrado dá 1/9. 3 elevado a -1, inverte a base, que fica 1/3. Então, 1/3 elevado a 1/3. Todo número elevado a zero é igual a 1. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado ao quadrado, 9. 3 elevado ao cubo, 27. Então, plotando esses valores, esses pares no gráfico, a gente vai ter essa curva aqui, ó, tá? Que é uma curva que a gente observa, ó, que à medida que a gente está aumentando o x, o y também está aumentando. Então, ela vai ser uma curva crescente. Do mesmo modo, se quiser obter o gráfico da função, por exemplo, meio elevado a x, a gente faz da mesma maneira. Ó, atribui valores para a variável x, aqui eu atribuí do -3 ao 3 e calcula as imagens correspondentes. Então, ó, 1 meio elevado a -3, a gente inverte a base, todo número elevado à potência negativa, a gente faz o inverso da base. O inverso de 1 meio é 2. 2 elevado ao cubo, 8. Mesma coisa. 1 meio elevado a -2 é 2 elevado a 2, é 4. 1 meio elevado a -1, inverso da base, 2 elevado à potência positiva, que é 2 elevado a 1, 2. Todo número elevado a zero, então 1 meio elevado a zero é 1. 1 meio elevado a 1 é 1 meio. 1 meio elevado ao quadrado é 1/4. 1 meio elevado ao cubo, 1/8. Plotando esses valores no gráfico, a gente vai ter essa curva aqui, ó. Que a gente observa que à medida que a gente vai aumentando os valores de x, olha as imagens correspondentes, olha, vão diminuindo. Então, esse gráfico, ele é um gráfico que é decrescente. Então, de modo geral, a gente tem dois tipos de gráfico para a função exponencial, para a função f de x igual a elevado a x. Então, a gente tem
Se o A é positivo, se o A é maior do que 1, então essa função ela é crescente, como eu falei para vocês. Se o A está entre 0 e 1, essa função é uma função decrescente. Tá? Um ponto a se observar é que, olha, independente dela ser crescente ou decrescente, tem 2 pontos que a gente tem que considerar nesse gráfico. O primeiro é que ela sempre passa no eixo das ordenadas, quer dizer, no valor de y igual a 1 e x igual a 0. Ó, nos 2 gráficos, crescente e decrescente. Outro ponto também é que o gráfico nunca corta o eixo das abscissas, quer dizer, ele nunca toca no eixo x. Tá bom? Então, é um gráfico que está sempre acima do eixo x. Algumas observações quanto ao gráfico dessa função. Olha, a gente pode dizer que essa função é sempre injetora, valor onde é um lado da função exponencial sempre igual junto dos números reais. O seu é real. A curva está por que ela está sempre acima do eixo das abscissas? Porque y igual a a elevado a x é sempre um número que é maior do que x. Então, a sua imagem é sempre o conjunto dos números reais positivos, que é esse sinalzinho de mais embaixo. Isso lá em cima do conjunto R significa que é sem o zero. Quem tiver dúvida, volta lá no tópico 2, numéricos, tá? Teoria de conjuntos. Então, tem lá para a gente entender isso aqui, tá? Outro ponto, que é o 4º ponto, é a curva, ela corta o eixo das ordenadas sempre no ponto 0 e 1. Por que isso ocorre? Porque para qualquer x, né, para qualquer número, o x, se for 0, é sempre igual a 1. Então, todo número elevado a 0 é sempre 1. Uma outra informação importante é que pode aparecer para a gente número tá? Vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais. Ele trata de um número irracional, né, que o valor dele é igual a 2,71828 mais um monte de casa após a vírgula, e tanto é que a gente vê que tem reticências, né? Esse número, ele é conhecido como número neperiano. Ele é uma referência ao matemático John Napier, autor da primeira publicação sobre a teoria dos logaritmos, tá? A gente ainda vai estudar um pouquinho de logaritmo, é uma matéria que normalmente quase não se cobra no Enem, mas a gente precisa dar uma revisada nesse conteúdo, tá bom? Então, o número E é extremamente importante no estudo de juros de diversos fenômenos, né, e de diversos fenômenos naturais, como crescimento populacional, decaimento radioativo, crescimento de bactérias, entre outros. O gráfico da função y igual a e elevado a x é dado por essa curva aqui, ó, acima do eixo x, corta o eixo y no ponto 0 e 1, tá? E ele vai ser sempre esse gráfico aqui. Toda vez que a minha base, por exemplo, y igual a e elevado a x, o gráfico vai ser dessa forma aqui, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções exponenciais. Ó, sobre as equações exponenciais, perdão, gente. Então, ó, uma equação, ela é dita exponencial quando a variável se apresenta no expoente. Seja A ou não, tal que o A é maior do que 0 e diferente de 1.
Como essa função ela é injetora, o que a gente sabe? Que elementos, né, que cada elemento lá do seu, da sua imagem tem um correspondente lá no seu domínio. Então, a gente pode dizer que se A elevado a x igual a elevado a y, então o x é igual ao y. Em outras palavras, as bases são iguais, então vai a mesma propriedade para as potências, tá? Então, olha só. Eu fui lá no conjunto dos números reais, eu tenho a equação 32 elevado a x é igual a 128. Então, eu tenho que igualar as minhas bases para me poder falar qual é o valor de x. Então, 32 eu posso fatorar como 2 elevado a 5. Então, 32 é 2 elevado a 5 elevado a x. E 128 é 2 elevado a 7. Então, ó, vejam que 2 elevado a 5 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Então, o que a gente pode fazer? Pela propriedade lá da potenciação, ó, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, fica 2 elevado a 5x, que é igual a 2 elevado a 7. Portanto, 5x, né, se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, 5x é igual a 7, então o x é 7 quintos. Essa é a solução dessa equação. Agora, olha, a gente vai fazer uma outra equação que vai mudar um pouquinho, tá bom? Eu tenho, ó, 3 elevado a x mais 3 elevado a menos x é igual a 82 nonos. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é trabalhar com essa potência negativa. Primeiro a gente tem que resolver as potências. Então, olha, 3 elevado a menos x, a gente vai reescrever como 1/3 elevado a x. Tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar um artifício para poder resolver isso. Então, a gente vai trocar, vai substituir o 3 elevado a x por uma outra letra. Eu coloquei por y, pode ser qualquer outra letra que você queira, tá? Então, a gente tem o seguinte, olha, 3 elevado a x, trocar por y. Então, vai ficar y mais 1 sobre y é igual a 81 nonos. Agora, percebam que a gente tem uma soma que envolve frações. É uma soma e uma unidade. Então, a gente, para resolver, a gente precisa que os denominadores sejam iguais. Então, vamos tirar o MMC entre 9 e 9. Então, 9y dividido. Aqui subentende-se que o denominador seja 1. Então, 9y dividido por 1, 9y, vezes y, 9y ao quadrado. 9y dividido por y dá 9. 9 vezes 1, 9. Igual 9y dividido por 9, 82 vezes y, 82y. Então, agora que a gente tem os mesmos denominadores, a gente pode partir só para trabalhar com os numeradores. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu passei o 82y para o primeiro membro, né? Lembrando que eu subtraí 82y dos dois lados, então 9y ao quadrado, menos 82y mais 9, que é igual a 0. Agora, eu sei resolver isso aqui, ó, uma equação do segundo grau. Para me resolver, eu aplico Bhaskara, b ao quadrado, menos 4ac, a gente, né, resolve 6.400. Então, a gente resolve para achar as Bhaskara mesmo, né, que é achar as raízes, fica menos b, então, mais 82, mais ou menos raiz de 6.480, dividido por 2a, 2 vezes 9, 18. Então, a primeira raiz, 82 menos 80 dá 2, 2 dividido por 18 dá 1 nono, simplifica por 2. A outra vai ser 82 mais 2 dividido por 18,
simplifico, soma aqui, né, dá 162 dividido 18, tá? 9. Só que, olha, a nossa raiz que a gente achou foi em y. A gente não usou o artifício lá, ó. Então, agora a gente tem que voltar. Para y igual a 1 nono, então a gente tem que 3 elevado a x é igual a 1 nono. Não tem que deixar na mesma base para seguir, né, a propriedade lá que a gente viu. Então, 1 nono, a gente pode transformar isso aqui em 1 sobre 3 ao quadrado, né, porque 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Só que eu preciso deixar a base 3, é isso? Então, eu faço o quê? 3 elevado à potência negativa, porque aí eu inverto a minha base. Então, fica 3 elevado a menos 2. Como as bases são iguais, então os expoentes também são. Então, x é igual a menos 2. Tem que fazer a mesma coisa para a raiz em y. Então, para y é igual a 9, temos que 3 elevado a x é igual a 9 é 3 ao quadrado. Então, 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado. Então, x é 2. Então, a solução dessa equação é 2 e menos 2. O terceiro caso que a gente tem é esse daqui, ó. 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 12 igual a 0. Nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos reescrever o 4 como 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado elevado a x é 2 elevado a 2x. Então, ó, 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x menos 12 igual a 0. Tá? Nós vamos usar o mesmo artifício, a mesma coisa. Nós vamos chamar 2 elevado a x como y. Só que tomem cuidado aqui, ó, porque fazer 2 elevado a 2 elevado a x é o mesmo que eu fazer 2 elevado a x elevado a 4. Tá? É a mesma escrita, porque a propriedade vai ser multiplica as potências. X vezes 2 ou 2 vezes x, a gente tem como a mesma coisa. Tá? Então, a gente pode usar isso aqui, a gente substitui por y e resolve do mesmo jeito. Cai no máximo do segundo, acha o discriminante, raiz, portanto, as raízes. A gente precisa achar x, né? Então, a gente volta lá, ó. Para y igual a menos 3, Então, y, a gente precisa achar, 2 elevado né? Lá, ó. Y menos 3, 2, 3. Olha, E isso é um absurdo, porque 2 elevado a x vai ser não é menos 3, né? Eu não consigo essas bases. Isso é um absurdo. Para y igual a 4, a gente 2 elevado a x é 4. 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado. igual a elevado a tanto, o x é igual a 2. Então, a solução dessa equação é só o número 2. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as inequações. Tá? O que é uma inequação, pessoal? Uma inequação é quando a gente tem o sinal, né, em vez de a gente ter um sinal de igualdade, a gente tem os sinais das desigualdades, maior que, maior do que o igual, menor que o igual, tá certo? Então, a gente vai, né, como esses exemplos aqui, ó, 7 elevado a x é maior que 343. Segundo exemplo, 3 elevado a x menos 4 menor do que ou igual a 81. 1/5 elevado a 3x menos 21 é maior do que 25 elevado a menos 1. Tá? Então, vamos observar, né, como é que a gente calcula, né, as inequações. Então, ó, de modo geral, uma inequação ela deve ser resolvida colocando
colocando mesmo base A nos dois membros da inequação. E considerando os seguintes casos. Prestem atenção, porque isso aqui é um pouquinho, tá? Então, olha lá. O primeiro caso, para a gente resolver uma inequação, quando é maior do que 1. Então, como essa função é quando A é maior que 1, essa função é assim. A gente observa que se A elevado a x2 é maior do que A elevado a x1, então o x2 é maior do que o x1. Então, olha o que acontece. Tomo dois números aqui no meu domínio, né, no eixo x, x1 e x2. Pego, né, e olho quem é a imagem do x1. Então, a imagem do x1 é o A elevado a x1. Quem é a imagem do x2? É o A elevado a x2. Vocês observam que o A2 é maior que o A1. Mas imagens também, olha, a imagem do x2 é maior do que a imagem do x1. Então, o que a gente faz? A gente conserva o sinal da igualdade ao compararmos os expoentes. Vai ficar mais claro na hora que a gente fizer os exercícios aqui, tá bom? O segundo caso é quando a gente tem a base entre 0 e 1. Então, olha lá, como a base está entre 0 e 1, né, ela é crescente. Então, o que a gente observa? Que a imagem do x2, ó, se o A elevado a x2 é maior do que o A elevado a x1, então o x2 é menor do que o x1. Vamos olhar aqui no gráfico, olha. Eu tenho x1 maior do que o x2, certo? Mas olha as imagens. A imagem do x2 é maior do que a imagem do x1. Então, a gente inverte o sinal da desigualdade na hora que a gente for comparar os expoentes. Exemplos. 7 elevado a x é maior que 343. Então, ó, fatora o 343, você vai observar que vai dar 7 elevado a 3. Então, ó, base é maior do que 1. Então, portanto, a gente tem que conservar o sinal da desigualdade. Então, portanto, olha, 7 elevado a x é maior do que 343. Como 7 é maior do que 1, a gente conserva o sinal de desigualdade, então, portanto, o x é maior do que 3. Então, a solução é todo x que está no conjunto dos números reais, maior, né, pertence aos reais, tal que o x é que 3. Agora, olha o segundo exemplo. Eu tenho 1/5 elevado a 3x menos 21, maior do que ou igual a 25 elevado a menos 1. Então, vamos para a resolução, tá bom? 5 elevado a 3x menos 21, maior do que ou igual a 25 elevado a menos 1. Então, a primeira coisa, a gente vai resolver esse 25 elevado a menos 1, que é o mesmo que 1/5, 1/25. E 1/25 eu escrevo como um dado. Então, agora, olha, 1/5 elevado a 3x menos 21 é maior do que ou igual a 1/5 elevado ao quadrado. Como 1/5 é maior do que 0 e menor do que 1, a gente inverte o sinal da desigualdade. Ou seja, as bases são iguais, mas os expoentes aqui inverte o sinal da desigualdade. 3x menos 21 é menor do que ou igual a 2. Então, olha, somos 21 dos dois lados da equação. Então, 3x é menor do que ou igual a 2 mais 21, que dá 23. O x, então, é menor do que ou igual a 23/3. Solução, x pertence aos reais, ao que o x é menor do que ou igual a
23 terços. E o último exemplo, a gente tem 2 elevado a 2 a x mais 2, menos 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x é menor do que 18. Então, ó, nesse caso, a gente vai dar duas vezes. A primeira, a gente tem que utilizar a propriedade das potências. Qual é a primeira propriedade? Quando eu tenho soma de potências, significa que eram potências na base. Tem uma subtração nas potências, isso indica que era divisão de potência na base. Então, reescrevendo a nossa equação, 2 elevado a x mais 2 fica 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado a x menos 1 é 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. Mais 2 elevado a x é menor do que 18. Beleza? Vamos resolver as potências. Só tem uma que dá pra gente resolver, né? 2 elevado a 2 que dá 4. Então, 4 vezes 2 menos 2 elevado a x sobre 2 mais 2 elevado a x menor do que ou igual a 18. Agora, a gente substituiu o 2 elevado a x, vai usar o artifício, como a gente usou lá na equação, a gente vai usar o artifício e trocou 2 elevado a letra qualquer. Eu vou substituir isso. 4 vezes sobre 2 mais isso é igual a 18. Trabalhar com frações com o denominador para eu poder somar. Então, fazendo aqui, ó, o MC é 2, então multiplique por 2, beleza? Então, a gente tem aqui, aqui tem um errinho, né, gente? Ó, 2. Ah, não, tá certo aqui, ó. 4y mais 5y, 5y vezes 2, 10y, 10y menos y é menor do que igual a 36. Ah, aqui eu fiz, mas já poderia ter resolvido também do lado de cá. Então, 10y menos y dá 9y, que é menor do que ou igual a 2 vezes 36. Então, o y é menor do que o 36 dividido por 9, que é 4. Tomar cuidado, porque eu não resolvi ainda, não terminei. Eu achei a raiz em y e eu preciso achar a raiz em x. Então, eu substituo o y, volto lá na substituição que eu fiz, né? O y por 2 elevado a x. 2 elevado a x é igual a 4. É menor do que ou igual a 4. 4 eu posso reescrever com 2 ao quadrado. 2 elevado a x é menor do que ou igual a 2 elevado ao quadrado. Como a gente tem que a base é maior do que 1, a gente conserva o sinal da desigualdade. X é menor do que ou igual a 2. Portanto, só o x que pertence aos reais, ao que o x é menor do que ou igual a 2. Aqui eu coloquei um mapinha mental aí da função exponencial, com algumas coisas que a gente tem que guardar. Então, ó, aqui é uma revisão sobre as propriedades da potenciação. Tem o gráfico, quando ele é decrescente. Tem o domínio e a imagem, tá? A gente tem aqui, ó, se a elevado a x é igual a elevado a y, se somente se o x for igual a y. A equação exponencial, quando o a é maior do que 0, a gente conserva o sinal, se ele é menor, a gente inverte o sinal, ok? E a gente vai para a próxima que a gente vai. Então, dê uma estudada
volta lá nas aulas lá de revisional sobre potenciação, tá bom? Que nesse tópico de função exponencial, equação e inequação exponencial, mas o tópico logarítmico, a gente precisa trabalhar com essas potências, precisa estar com essas propriedades muito na pontinha da língua, tá bom? Pra gente resolver mais fácil. Ok? Qualquer dúvida, vocês mandem lá, tá bom? Abração, boa noite.